Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Vocês já pararam para refletir sobre por que nós votamos, por que nós escolhemos os nossos representantes, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e o presidente? Nem precisa, a resposta é óbvia. É para defender os nossos interesses, não o nosso particular, de resolver o problema da minha rua. Isso também faz parte, mas ele tem que resolver o problema da rua, do bairro, não da sua rua. Resolvendo da rua, do bairro, ou seja, resolvendo o problema de todos, ele vai estar automaticamente resolvendo o seu. Da mesma forma, um governador, um prefeito, um presidente, ele está lá para resolver os problemas da coletividade, seja da cidade, do estado e do país, se for o presidente. Então, o que ele deve fazer? Ele deve se inteirar dos problemas, tomar conhecimento dos problemas que assolam o país, que afligem a população, e buscar soluções, se reunir com a sua equipe de forma ordeira, de forma respeitosa e buscar soluções. Se dentro do bojo, do conhecimento dos seus assessores diretos e indiretos não tiver a resposta satisfatória, ele pode e deve buscar fora do meio do governo, fora do ambiente palaciano, consultar a sociedade, consultar profissionais especializados em cada área. Se o problema for de saúde, fazer consultas públicas com profissionais especializados em saúde, em higiene sanitária, enfim, em assuntos correlatos. Da mesma forma, em se tratando de outras áreas de segurança, educação, os governantes, não só no Brasil, mas em todo o mundo, têm a obrigação de consultar a sociedade sobre o que é melhor para a sociedade. Afinal de contas, ele está fazendo para a sociedade porque ele é pago pela sociedade para fazer um bom trabalho. E é isso que todos devem fazer, é isso que nós todos esperamos dessa gente. Só que, infelizmente, no Brasil, salvos alguns casos, mas principalmente na pessoa do negacionista que ocupa o cargo de presidente, a gente vê, não raro, exatamente o contrário. Ele faz uma live todo dia, que ele, nas redes sociais, é como se fosse uma prestação de, de contas do seu trabalho, deveria ser pelo menos uma prestação de contas do seu trabalho, assim como outros governantes fazem e fizeram ao longo do tempo, ao longo da história, aqui no Brasil, em todas as esferas. O Álvaro Dias, o nosso senador querido aqui do Paraná, quando ele foi governador, ele fazia uma prestação de conta diária no rádio. O ex-governador, não tão querido assim por todos, o Roberto Requião, também tinha prestação de conta deles através da TVE, da TV do Estado. E assim por diante. Desculpa. Mas o atual ocupante do cargo de presidente, ele usa esse recurso que ele tem de falar diretamente com as pessoas, mas ele dirige a conversa dele para públicos específicos. Primeiro que ele está errado, ele deveria falar à nação, mas ele dirige a conversa dele para grupelhos de apoiadores, muitos deles não são só apoiadores, são bajuladores.
e é desse tipo de público que ele alimenta o eguinho dele. Então é muito triste. Um presidente deve satisfação à nação. E o que ele faz para inflar o ego, fazer dele próprio e desse grupo de bajuladores? Ele usa esse espaço, esse horário, para difundir fake news, notícias falsas. Antes de ontem, segunda-feira, aliás, segunda-feira, ou no fim da semana, domingo, não sei que dia foi, o cidadão ocupou esse espaço para divulgar mais mentiras, mais fake news, dizendo que uma determinada vacina, segundo um relato oficial de autoridades britânicas, estava acelerando o processo de deficiência imunológica das pessoas, ou seja, estava contribuindo para que as pessoas desenvolvessem AIDS, aquela síndrome da deficiência imunológica adquirida, uma doença perversa que mata, já matou no passado, desde os anos 80, muita gente, mundo afora. Hoje, essa doença tem cura. Inclusive, o Brasil foi pioneiro na cura, lá no governo do Fernando Henrique, quando o José Serra era ministro da Saúde. José Serra, que é médico, não é general, não é capitão, é médico. Então, o José Serra, ele tomou duas providências muito importantes. Ele tentou negociar com os laboratórios internacionais um pacote, uma cesta, digamos assim, de medicamentos juntos, eu não lembro o nome técnico agora disso, essa associação de medicamentos contribuía para a cura da AIDS. E daí esses laboratórios não facilitaram muito a coisa, então ele entrou um processo no Tribunal Internacional e conseguiu quebrar a patente desses medicamentos para que o Brasil pudesse produzi-los mais baratos, ou que pudesse importá-los mais baratos. E além disso, ele também, com essa quebra de patente, ele também criou os medicamentos genéricos, que são, todo mundo sabe, todo brasileiro sabe que é muito mais barato que o medicamento original, com a sua patente garantida para o laboratório que desenvolveu esse produto. E foi uma grande cartada do José Serra, ministro da Saúde do governo Fernando Henrique, em benefício do interesse de toda a população brasileira. Ele não fez para meia dúzia de bajuladores alinhados com ele ideológica e militarmente, ou militar e ideologicamente, como queiram, como o atual ocupante do cargo de presidente faz. Ele fez um benefício para toda a população brasileira, e é isso que governantes devem fazer. Mas o atual governo, além de ele e os filhos, o 01 e o 02 e o 03, ficarem difundindo fake news o tempo todo para se estabelecer o caos, ainda não faz nada do que se aproveite. É raríssimo uma medida que esse cara adote que seja benéfica para o povo de maneira geral. Eu vou citar só duas. Na semana passada, o cidadão saiu com um aí tentando, num desespero, porque ele vai ser indiciado por 9 crimes na CPI da Covid, e os filhos deles também vão, e 6 ministros e ex-ministros também vão. No desespero que esse cara fez, ele resolveu de uma hora para outra aumentar a Bolsa Família de 179, 189 reais, que é o teto atual, para 400 reais a partir de 1º de novembro, ferindo a lei de responsabilidade fiscal, sem dizer de onde ele vai tirar o dinheiro. Aí, pressionado, aí ele resolveu
piorar a coisa. Isso já trouxe resultados negativos, porque subiu o dólar e caíram as cotações da Bolsa de Valores, dando prejuízos bilionários para todas as empresas brasileiras que têm ações negociadas na Bolsa. Para piorar, o cara disse que, abraçado com o ministro da Fazenda dele, que também é outro que não sabe o que está fazendo lá, disse que iam quebrar o limite da responsabilidade fiscal, ia ultrapassar o limite de despesas de gastos públicos em mais de 50 bilhões de reais para pagar essa diferença do Bolsa Família. Aí a coisa só piorou, né? Praticamente dobrou o prejuízo. Aumentou mais ainda a cotação do dólar e caiu mais o preço das ações das empresas brasileiras na Bolsa. O prejuízo das empresas brasileiras ultrapassou 350 bilhões de reais de um dia para o outro. É isso que esse presidente faz, lambança. E aí ele chama o ministro dele, que também é alinhado com ele, para piorar a lambança. E é para isso que a gente vota num cara para ser presidente? Não, a gente vota para ele fazer um bom trabalho, para ele defender a economia, defender o emprego, fazer de tudo para que a inflação fique dentro da meta, que era 4,5%, já está mais de 10% ao ano. Quem mais sofre com inflação alta são exatamente os pobres, porque a inflação alta atinge mais os alimentos, os produtos de primeira necessidade, o combustível. Todo mundo precisa de transporte coletivo ou de moto, ou de carro, ou de bicicleta, todo mundo precisa de transporte, e é o que mais sobe quando um presidente desqualificado se dá ao luxo de ficar fazendo uma lambança atrás da outra. E para finalizar, ontem esse cidadão que ocupa o cargo, está atrapalhando lá o governo, ainda assinou sem nenhum veto. Ele deveria, se fosse um cara responsável, ele deveria simplesmente vetar o projeto de lei inteiro, mas ele aprovou sem nenhum veto a lei que dificulta a investigação e a punição de servidores públicos que praticam improbidade administrativa, ou seja, que não fazem um bom trabalho, por desídia, por incompetência, por incapacidade, por despreparo, que é o caso dele, ou até por falta de caráter mesmo, por intencionalmente, para se locupletar, para se enriquecer ilicitamente. Então é isso que esse cidadão faz. Ele não está lá para defender o povo brasileiro. Ele está lá primeiro para satisfazer o seu ego, para botar no seu currículo que foi presidente da República, e depois para aproveitar do cargo para benefício próprio e dos seus cupinchas, dos seus compadres. Ele já disse isso claramente, que ele tinha que defender em primeiro lugar a família e os amigos. E o povo, a nação, que se dane, que se rale, que se exploda. É isso que aquele cara que está lá ocupando o cargo, que não serve, obviamente, para ser presidente, faz. Então, vamos combinar uma coisa, vamos estabelecer quesitos para o próximo ocupante do cargo. Eu fiz um projeto de lei nesse sentido. É lógico que ele é difícil ser aprovado, mas eu vou publicá-lo no meu Facebook. Para ser presidente tem que ter no mínimo um curso superior, tem que ter o registro no conselho da classe. Se for advogado, tem que ter a OAB vigente, em pleno vigor, ativo. Se for contabilista, tem que ter o registro no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade. Se for médico, tem que ter o registro no CRM. Se for engenheiro, tem que ter o registro ativo no CREA e assim por diante. A gente fica pondo gente desqualificada na presidência
tipo Lula, tipo Bolsonaro, aí vocês veem no que dá. Só uma lambança atrás da outra. Isso quando eles não vão além e ultrapassam o que a lei permite. Daí não sou eu que julgo, é a justiça. Tá bom? Um grande abraço a todos.